Olá pessoal, hoje vamos falar da blockchain Loop Network. A Loop Network é uma blockchain Layer 1 criada para resolver problemas de escalabilidade e usabilidade, sem comprometer a descentralização. Layer 1, ou em português primeira camada, refere-se a uma rede base, como o Bitcoin e o Ethereum. São protocolos básicos que lidam com a maioria das principais funções, sendo a base sobre a qual várias redes de camada 2 são construídas. Elas podem validar e finalizar transações sem a necessidade de uma outra rede. Mas se a Loop Network é uma rede de camada 1 como o Bitcoin e o Ethereum, por que escolher a Loop? Qual o diferencial desse projeto? Vamos buscar algumas informações no white paper para descobrir mais sobre a Loop Network e por que acreditamos em uma supervalorização do seu token para o próximo ciclo do Bitcoin. Segundo o white paper, a Loop Network é um sistema de criptomoeda que suporta contratos inteligentes sem as limitações de escalabilidade e privacidade de sistemas anteriores como o Ethereum. Vitalik Buterin, em 2014, detectou um problema nas blockchains de camada 1, que é a sua incapacidade de escalonar sem comprometer a descentralização e a segurança. A promessa da Loop é exatamente acabar com esses problemas. Em sua fase atual, a Loop Network processa entre 50 a 150 mil transações, levando em média de 1 a 3 segundos para serem finalizadas. Para se ter uma ideia, o Ethereum processa somente 14, levando em média 6 minutos para finalizar a transação. Há uma promessa do Ethereum processar futuramente até 100 mil transações por segundo, mas segundo a equipe da Loop, em sua próxima atualização que está por vir, a Loop Network será capaz de processar infinitas transações por segundo. Isso mesmo, não haverá limite de transações ocorrendo simultaneamente. A premissa é a seguinte: em teoria, todas as blockchains Proof of Stake são escaláveis até o infinito, dependendo somente do número de validadores. No entanto, todas enfrentam um problema de latência, pois muitas transações chegam e sobrecarregam o sistema. A ideia é que, se a rede principal ficar sobrecarregada, ela será fragmentada em redes de consenso menores, e à medida que ela cresce, seu único limite de transações é o número de validadores que a rede possuir. Logicamente, à medida que a rede se expande e obtém mais validadores, mais fragmentos poderão ser criados, conforme necessário. Acredito que não há nenhuma rede que consiga executar isso nos dias atuais. Bom, vamos voltar ao white paper para abordar mais alguns pontos importantes. A Loop Chain também traz programabilidade compatível com EVM, o Ethereum Virtual Machine, e comunicação nativa entre cadeias com Loop Chain usando um consenso inovador de Proof of Stake and Authority. Vamos dividir isso em duas partes para tentar entender melhor? Então vamos. Trazer programabilidade compatível com EVM torna possível construir com ferramentas baseadas em Ethereum. Isso significa que você pode trocar ativos da rede Loop para outra cadeia compatível, como por exemplo, um DEP na Binance Smart Chain ou um NFT na rede Ethereum para a Loop Network. A equipe da Loop deixa claro que eles não querem competir com o Ethereum, e sim fornecer uma alternativa que seja mais rápida e escalável, ao mesmo tempo que seja totalmente compatível com todos os EVMs. Na segunda parte do texto, o white paper informa que a Loop Network é uma blockchain Proof of Stake and Authority. Bom, aqui precisamos entender um pouco sobre os mecanismos de consenso e para que eles servem. Segundo o site da corretora Novadax, a rede blockchain é uma rede descentralizada na qual não existe nenhum tipo de autoridade central. Elas são protegidas e verificadas, e isso só é possível porque existe um protocolo de consenso. Os algoritmos de consenso são os processos de tomada de decisão para um grupo, ou seja, é um método de resolução de decisões. É o meio pelo qual todos os pares da blockchain chegam a um acordo. Eles garantem que cada novo bloco adicionado à rede seja a única versão da verdade. Existem vários protocolos de consenso, como o Proof of Work do Bitcoin, por exemplo, que é a famosa mineração para a cunhagem de blocos, mas não vamos nos aprofundar aqui. Para entender a Loop, só precisamos conhecer o consenso Proof of Stake.
No Proof of Stake, os validadores investem em criptomoedas. Eles bloqueiam suas criptos como forma de participar da rede e recebem recompensas de acordo com suas participações. As blockchains Proof of Stake and Authority não são muito diferentes. Elas também precisam do stake para validar blocos. A diferença é que elas exigem que alguns dos nós sejam executados pelos desenvolvedores, ou seja, é uma blockchain um pouco mais centralizada. Mas a boa notícia é que na próxima atualização a Loop Network ela será 100% Proof of Stake. Em relação ao token da Loop Network, existe um fornecimento máximo de 200 milhões, um número baixo se comparado a outros projetos de blockchains. Desde seu lançamento em janeiro de 2022, ainda tiveram algumas queimas totalizando quase 20 milhões de tokens, deixando cerca de 180 milhões, nos quais todos já estão em circulação. O white paper ainda informa que o time Loop possui direito a 10% do fornecimento total, o que não foge do padrão do mercado cripto. A taxa para adquirir Loop é de 10%, sendo 60% destinada ao desenvolvimento do projeto e 40% para marketing. Ao adquirir o token nas corretoras, não haverá a taxa, mas caso queira enviá-los à carteira, também pagará os 10% pela transferência. É possível adquirir Loop nas seguintes exchanges, sendo as com maior liquidez a descentralizada PancakeSwap e a centralizada MXC. A capitalização da Loop ainda é muito baixa, o que torna um ativo de altíssimo risco, mas ao mesmo tempo interessante, com a possibilidade de grande valorização caso o projeto entregue o prometido. Bom, não vou prolongar mais esse vídeo. Caso tenha interesse em conhecer mais do projeto, recomendo que entre nas redes sociais e nos sites CoinMarketCap e CoinGecko. E se curtir o conteúdo, dê seu like, siga o canal, interaja com a gente, pois faremos o possível para trazer mais projetos promissores, nos preparando para o próximo ciclo de alta das criptomoedas.